Olá pessoal, nessa semana, dando início a uma sequência de 5 vídeos sobre as funções dos vereadores, representantes da população junto à Câmara Municipal, vou falar sobre um tema que ainda suscita vários questionamentos. Inclusive, é objeto de inúmeras palestras e seminários que sou convidado a participar, que é, sem sombra de dúvidas, uma de suas principais funções, qual seja ela a de legislar. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, já considerando o fato de que alguns entre nós não se importariam em delegar poder e, em consequência, dar responsabilidade a um único mandatário, tentando assim impedir que este viesse a impor sua vontade de forma soberana aos demais, nosso constituinte originário, seguindo o modelo de Montesquieu, fragmentou as atividades do Estado brasileiro em legislativo, executivo e judiciário. Contudo, as 3 frações do poder estatal, por expressa previsão, devem coexistir de forma independente e harmônica, assim como prevê o artigo 2º do texto constitucional, não só para que haja uma boa condução das atividades estatais, tão necessárias às nossas vidas, mas sim para que a sociedade possa evoluir, em algum momento alcançar seu objetivo, tais quais as ações de uma boa tripulação de um avião deve fazer, como no exemplo que usei no vídeo anterior. Para tanto, voltando ao exemplo do avião, nosso governante, assim como nosso comandante, não está só. E como já referido, a atividade administrativa, como em uma aeronave moderna, precisa da indispensável atuação do copiloto, bem como de todos os comissionários de bordo, agindo de forma sincronizada para que possamos atingir nosso destino. Entretanto, inegável o fato de que tais frações, em dado momento, atuam uma em contraponto à outra, num necessário exercício de freios e contrapesos, saudável exercício de controle, mas que de forma alguma, sob qualquer hipótese, deve ocorrer intervenção e subserviência uma em relação à outra. Como sabido, no município temos a atuação de 2 dessas frações, a legislativa e a executiva, sendo a primeira pluripessoal, exercida pelos vereadores, e a segunda unipessoal, exercida pelo prefeito. Para que o poder que emana do povo seja satisfatoriamente exercido pelos representantes que democrática e livremente foram escolhidos, restou necessário assim que fosse estabelecida independência nas relações, a fim de que as frações viessem a complementar as atividades umas das outras, razão pela qual cada fração possui funções reconhecidamente típicas, ou seja, próprias de sua atuação, e atípicas, que são complementares à sua atuação. Neste ponto, partindo da premissa de que nosso interesse recai sobre a fração estatal legislativa, é possível afirmar que é sua função típica a criação das leis e a fiscalização de sua execução. Da mesma forma, são funções atípicas a administração da Câmara Municipal, o julgamento dos atos cuja previsão seja concedida ao colegiado de seus membros, e não menos importante, a função de auxiliar, pela qual o vereador dá encaminhamento às solicitações que lhe são apresentadas pelo cidadão às demais frações, principalmente a executiva. Mas veja só, considerando ser função típica do vereador e da Câmara fazerem as leis municipais, resta uma pergunta importante. Por que precisamos das leis? Da mesma forma, qual sua relevância em nossas vidas a ponto de dispormos de valor significativo dos recursos arrecadados pelo Estado e assim custear o organismo estatal para que elas sejam produzidas? A resposta para essas perguntas é muito interessante. Tanto que vou me valer dos argumentos do professor Ari, do Ministério Público Federal, que faz a seguinte analogia, da qual vale a pena reproduzir. Disse ele: imaginem por um momento como viviam os homens pré-históricos. Você imaginou? Bom, se não conseguiu imaginar, pelo menos você já deve ter visto em filmes ou desenhos animados, onde eles são retratados passando a maior parte do tempo brigando entre si. Afinal, tinham que caçar, pescar e colher frutos para se alimentar. E nisso havia uma disputa muito grande, pois a luta pela sobrevivência era dura. Não era só achar comida, mas também lutar contra as feras das florestas. Eles ainda não tinham aprendido a cultivar as plantas e eram nômades, que viajavam sem parar em busca do que comer. Assim, pensar em um mundo sem leis seria como voltar à pré-história, onde os mais fortes conseguiriam sobreviver e os mais fracos morreriam de fome, ou seriam mortos pelos seus rivais. Entretanto,
À medida em que os homens começaram a dominar as técnicas da agricultura, passaram a se agrupar para trabalhar a terra e domesticar os animais. Foram também as necessidades do trabalho que fizeram com que eles buscassem um meio de comunicação, nascendo a linguagem. Assim, não é difícil imaginar que enquanto alguns cuidavam da lavoura e dos animais, outros iam atrás da caça, da pesca e dos frutos existentes na natureza. Com isso, tendo uma roça para cultivar, vacas para ordenhar, galinhas e porcos para alimentar, eles se fixavam em uma área e já não precisavam mais viajar tanto atrás de comida. Sem falar assim que tinham também a força do grupo para lutar contra os animais selvagens e construir casas mais seguras que lhes davam abrigo e proteção. Contudo, ao mesmo tempo em que o grupo tornava a sobrevivência mais fácil e a vida mais agradável, era preciso estabelecer regras que permitissem a convivência comunitária, pois junto com o conforto das casas e a fartura das colheitas, surgiram também as noções de propriedade privada e a guerra pela posse do que antes era considerado bem comum. É basicamente neste contexto que as leis surgiram para disciplinar o comportamento dos homens a partir do momento em que a convivência em grupo tornava os conflitos mais frequentes e difíceis de se administrar. Para que a comunidade pudesse continuar existindo e todos fossem capazes de desfrutar das vantagens que ela propiciava, foi preciso que se estabelecessem regras estipulando os direitos e deveres de todos os cidadãos, como, por exemplo, a proibição de roubar ou matar, ou a obrigação de se pagar impostos para que fosse possível construir bens de uso comum, como as estradas, pontes, as praças, os mercados, as escolas e os hospitais. Assim, em decorrência da necessidade de que tais regras fossem criadas, em face do crescimento populacional vertiginoso que a raça humana vem experimentando, algo que impede a tomada de decisão por todos em praça pública, como nos primórdios, nos dias atuais é a Câmara Municipal, formada pelos cidadãos eleitos pelo povo em pleito regular, que, investidos de mandato, formam nosso órgão legislativo, sendo este responsável pela elaboração de leis que devem primar pelo bem-estar e organização social das cidades. Da mesma forma, sem a existência de um órgão legislativo que verdadeiramente represente os interesses da população, criando leis mais democráticas que beneficiem a todos e não apenas os ricos e poderosos, dificilmente construiremos uma sociedade justa e fraterna. Sendo assim, pela simples necessidade de termos um organismo estatal autônomo e responsável por resguardar os mecanismos válidos para a criação das nossas normas, é que a destinação de recursos públicos para a sua manutenção se justifica. Mais uma vez, vale lembrar que os esforços orçamentários destinados à criação das leis estão intimamente ligados ao custo que pagamos para viver em uma sociedade livre e democrática. Pense nisso. Até a próxima semana.